Olá, comunidade ABCcom e telespectadores da VESA TV. Começamos mais uma temporada do ABC Webinars, trazendo muito conteúdo importante e relevante para o seu negócio. Uma temporada recheada, a gente preparou uma playlist aí de conteúdos muito importantes para o seu negócio. E, obviamente, a gente vai abrir essa temporada com um dos temas mais importantes. Quais são as principais tendências de marketing para 2025. Então não saia daí, vai ser uma palestra muito legal com um cara muito fera que manja muito sobre estratégia. Mas você sabe que para fazer o ABC Webinars, nós temos o apoio de um grande parceiro nosso, a Five Media. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Muito legal, né? Então fica aí uma dica, se você precisa fazer um evento híbrido, digital, ou até transmissão do seu evento presencial, bater um papo com o pessoal da Five Media, fala que você é filiado lá da ABCcom, que você vai ter ali um atendimento especial, legal? Bom, vamos então entrar neste universo tão importante que são as tendências de marketing para 2025. Como a gente sabe, todo início do ano, a gente tem muitos reportes que falam sobre as tendências do que deve ser usado, o que vai ser a tendência na área de marketing e comunicação. E para falar sobre este tema, tenho a honra de receber aqui novamente Gustavo Elero, que é Head de Estratégia e Relacionamento da Insane. Tudo bom, Gu? Fala, Bona, tudo bem? Olá, amigos aí da comunidade. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E é importante a gente falar aqui que eu vou ser uma figurinha mais carimbada esse ano aqui. A gente já está conversando aí e já estamos projetando vários outros webinars, vários outros conteúdos que a gente vai fazer em conjunto aqui com a ABCcom. Vamos falar um pouquinho antes de você começar a palestra. Isso já é uma tradição da Insane, pela sua característica de estratégia, de fazer um compilado desses reportes importantes que saem no mercado para traduzir isso para os clientes, né? Isso. A Insane é uma agência de estratégia, né? Como a gente coloca aqui, e comunicação, né? A gente trabalha ali nos pilares do marketing, branding e comunicação. E a nossa premissa é sempre o planejamento, a definição estratégica. A gente tem uma metodologia própria de como a gente constrói isso, tanto focado em estratégia quanto para branding. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Todo ano a gente estar antenado em todos esses relatórios, em tudo que sai, né, todas as notícias, seja mais setorial ou não, mais generalista. E a gente sempre traz isso como pesquisa secundária para os nossos planejamentos, para trabalhar com os nossos clientes na construção do planejamento do próximo ano. Então, isso é básico nosso. Está no DNA de vocês, né? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está pegando tudo isso que já é do nosso DNA, tudo isso que já é do nosso dia a dia e tornando público. Pegando toda a curadoria que a gente já faz para os nossos clientes e compartilhando com a comunidade, no caso aqui da ABCcom, compartilhando com outras empresas, seja outra instituição que a gente vai, apresenta workshops, enfim, manda para o mercado. No caso desse report, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas a gente lançou isso para o mercado para todo mundo, é gratuito. A gente lançou um report bem denso ali para as pessoas baixarem e verem o que a gente está discutindo sobre essas trends. A gente pegou ali uns 4 reports principais que a gente trabalha e compilou isso, fez uma curadoria. Então, a gente está tornando isso mais público. Está tornando o nosso trabalho, o nosso DNA mais público para as pessoas. E uma coisa que eu acho que é legal é que você falou assim, né? Vocês têm diversos reports como fonte para trabalhar isso no planejamento dos clientes, ou seja, óbvio, vocês têm a estratégia do negócio, do segmento do cliente, mas vocês se nutrem, né, de diversos relatórios para poder transformar isso, embasar, né, as decisões de planejamento. Bom, então, sem mais delongas, a gente vai deixar agora vocês com o Gu, que vai passar para vocês esse reporte importante, e aí a gente volta para tirar algumas dúvidas e perguntar também coisas a respeito do que são essas tendências para o ano de 2025. Vai lá, Gu. Obrigado, Bona. Vamos lá, pessoal. Bom, acho que vocês vão ver aqui, eu vou sempre olhar aqui um pouquinho, dar um toque aqui na tela.
Esse é um report, né, que chama Horizontes de Impacto, Tendências de Marketing e Negócio para 2025. Né? A gente, como eu falei aqui um pouco, a gente lançou esse report para todo o mercado. Né? Lançou isso, está nos nossos canais das redes sociais, está no nosso site. Então isso está bem público. No final, a gente vai colocar aqui o link para o QR Code para vocês acessarem e também baixarem o arquivo completo, tá? Só que antes de eu entrar, de me aprofundar um pouco mais nesse report, nesse relatório, é importante a gente falar um pouquinho o porquê, como que a gente chega até aqui. Como eu falei aqui com o Bona, tá no nosso DNA trazer isso, né? Compartilhar esse conhecimento, compartilhar a nossa metodologia, compartilhar o nosso trabalho. Essa a gente coloca como missão, né? Assim, a gente se posiciona muito como essa unidade estratégica orientada aí pelo marketing, branding e a comunicação, né? Que vem do nosso propósito também, focada realmente em ajudar os negócios, né? E quando a gente está falando de estratégia de business, né? Quando a gente está falando de algo mais amplo, que é o nosso propósito, a gente está falando aqui impactar, transformar e evoluir pessoas, negócios e a sociedade, né? Unindo aí as habilidades de marketing, brand e comunicação. Então, quando a gente fala, é importante isso. Assim, toda vez que eu vier aqui no ABCcom, pode parecer redundante. Toda vez que vocês me ouvirem aqui falando, eu vou fazer questão de sempre fortalecer isso, porque o nosso propósito é o que realmente nos move. Quando a gente está falando de evoluir as pessoas, a gente está falando dos nossos cursos, a gente está falando dos nossos workshops. Quando a gente está falando dos negócios, a gente está falando dos nossos clientes, das empresas que a gente conversa. Quando a gente está falando da sociedade, a gente está falando aí do terceiro setor, a gente está falando do que a gente oferece para a sociedade que a gente está envolvido. É para isso que a gente existe. A gente não existe só para como geração fria de dinheiro ou de negócio como um todo. A gente está aqui para ser algo a mais. A Insane está aqui para ser algo a mais. Foi isso que fez a nossa marca se fortalecer ao longo desses 10 anos que a gente está no mercado. Foi por isso que nós fizemos uma fusão lá em 2014 para 2015, né, onde foi naquela época aí a principal e a maior fusão aqui do ABC, focado em agências. E é isso que faz com que a gente se diferencie, né, no nosso dia a dia. Tá? Agora, entrando já um pouquinho mais no report, ele foi feito aí com base em todo o time da Insane, mas com a curadoria-chefe aí minha, né? Eu sou o Gustavo, sou head de estratégia de relacionamento, como o Bona também já anunciou aqui. E a Raíssa, que também é sócia da Insane, né? Que é nossa head de planejamento e criação. Então, a gente assina esse report, mas também teve toda a participação do time Insane, né, que desenvolveu, ajudou na curadoria, ajudou no debate, né, do que a gente ia trazer para esse report e na produção desse material, na produção do material mais denso e na produção desse material que a gente vai conversar aqui. Então, seguindo aqui um pouco, vocês podem ver, a gente traz o compilado de quatro reportes que são essenciais, que todo ano eles saem e todo ano a gente leva ele para os nossos clientes. Que é o Mintel Global Trends, o Kantar Marketing Trends, Dentsu Media Trends e o Accenture Life Trends, né? Todo ano essas empresas são renomadas. Eu acho que se você hoje trabalha com negócios, com desenvolvimento de empresas, está olhando as tendências que acontecem, você conhece essas empresas, você está ligado nelas, elas são aí empresas globais. E a gente sempre estuda dentro de diversos relatórios, dentro de diversas pessoas também que falam de futurologia ou falam de negócios, né? A gente sempre, os reportes dessas 4 empresas, eles estão sempre presentes na nossa vida. E hoje a gente resolveu trazer isso para compartilhar com o nosso público. Como eu falei, o report que vocês vão baixar e que vocês vão receber, né, o report completo, ele é bem mais denso. Ele tem bem mais informação, ele tem bem mais debate, discussão sobre as trends que a gente vai falar hoje, tá? Mas aqui para o webinar a gente resolveu trazer só uma pincelada também para não ficar muito maçante e também para gerar o interesse de vocês em realmente estudar e depois se relacionar com a gente, debater, conversar,
buscar informação. A gente é muito aberto, na Insana a gente é muito aberto à conversa, a gente acredita que isso gera um movimento, questionamento gera um movimento, né? Então, a gente está sempre aberto, nossos canais são sempre abertos para o debate, para a conversa, e a gente espera, de verdade, do fundo do coração, que esse webinar gere aí muitos insights em vocês, e que vocês venham conversar com a gente para também isso oxigenar, né, aí as nossas certezas, para que elas evoluam mais aí em relação aos conceitos que a gente tem, ok? Entrando na primeira trend. Inteligência artificial e personalização avançada. Isso a gente enxergou em praticamente todos os reportes que a gente analisou. E aí você vai falar, pô, mas mais uma vez falando de inteligência artificial, pô, 2025 mais uma vez falando assim, pô, isso não é uma trend, porque isso aí a gente já tá falando há uns 2 anos, por aí. Aí eu quero te colocar pra terra de verdade e falar, olha, a gente ainda vai falar sobre inteligência artificial por muitos anos. Porque a velocidade que ela evolui faz com que ela tenha uma variação em relação ao conceito que foi discutido no ano anterior, que faz com que a gente tenha que falar sobre ela. Hoje existe um mar, né, na inteligência artificial que todo mundo acha que sabe tudo, mas a realidade é que ninguém sabe nada. Porque ela está evoluindo mês a mês, né? Evoluindo a tempos. E hoje, o que se traz de uma trend, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de um ponto, né, de evolução dentro da inteligência artificial, é como a personalização, né, como a inteligência artificial ela pode ajudar nessa personalização na hora de você lidar com o seu público. Então, como vocês podem ver aí, muito mais do que o chat GPT, que tá todo mundo acostumado, que o senso comum está utilizando, existem diversas, como posso dizer, diversas aplicações de inteligência artificial, de conceito de inteligência artificial, de integração de inteligência artificial em plataformas que vão ajudar e que já ajudam, na verdade, as marcas a oferecer para um cliente que está cada vez mais exigente, imediatista e esperando que a marca mostre para ele o que ele quer comprar, não que ele já não simplesmente a melhor opção para ele muitas vezes chega sem saber efetivamente o que ele quer, ele chega com um problema, né, com um desafio na cabeça dele. Isso a gente está falando desde um serviço até o varejo ali, uma compra que é mais rápida. Ele espera, hoje em dia, que a própria marca ela ofereça as principais opções, que já tenha ali um histórico, né, efetivo de opções que ele já tenha comprado com aquela mesma marca, ou se até é a principal, se for o primeiro momento dele com a marca, que a marca, em questão de segundos, né, ali naquele primeiro encontro, já consiga, entre abas ou entre produtos, falando do online, entre produtos que ele analisou um pouco antes, já consiga dar ali opções para que esse consumidor ele realmente tenha ali, nossa, eu não sabia mais que eu precisava desse produto aqui, mas é exatamente o que eu estava procurando. Ele foi procurando outros ali, produtos semelhantes, com integrações via inteligência artificial, ela consegue dar essa a experiência personalizada ali e rápida, imediatista, muitas vezes, para que o consumidor ele tenha essa melhor experiência e consiga ter a melhor opção de compra. No nosso relatório full, a gente consegue trazer um pouco mais de exemplificação, né, de plataformas e de cases. Aqui a gente traz um case da Sephora que usa a IA para combinar aí produtos com tom de pele e traz aí essa experiência do cliente muito mais próxima. Então, assim, mas Gustavo, esse cuidado, principalmente quando a gente fala do online, já existia. E quando a gente vai para o físico, a gente já também, né, quando a gente vai para neuromarketing, vai para outras ferramentas e plataformas, a gente também tem no físico oportunidades de você deixar a personalização do consumo mais efetiva. Mas o que precisa ser ligado, o que você precisa entender agora é como a IA vai tornar isso muito mais eficaz, eficiente e rápido, né?
mais imediato. Então é para isso que a IA ela chega. Primeiro de tudo para encurtar esses tempos, esses espaços. Tá? Então essa é uma trend muito interessante. Ela foge um pouco, não enxerga essa trend como IA básica que você está acostumado a ver, que todo mundo está falando, esse topão de funil que todo mundo fala. Pensa um pouco mais fundo, meio fundo de funil, de como você vai entender a ramificação de como a IA ela pode realmente ajudar você na sua empresa ou nos seus clientes. Então, assim, qual é o insight que você tem que sair daqui agora? Como dentro do meu negócio, por mais específico ou fechado que seja meu nicho, como que eu consigo utilizar alguma plataforma integrada à IA para ajudar no meu dia a dia de trabalho? Então, assim, esse insight que é importante vocês terem agora. Indo para uma segunda trend, que também, olhando assim, ela não parece uma novidade, porque, vamos ser bem sinceros, a gente fala de sustentabilidade e ESG há muito tempo. Né? Mas ela está muito... acho que ela estava presente em todos os relatórios que a gente analisou esse ano. E não por menos, afinal, se você olhar todas as ações que a gente tem hoje no mundo, né, focadas não, mas todos os impactos que o mundo tem hoje dentro do meio ambiente, dentro do mundo que a gente vive de uma maneira geral, esse é um assunto... Bom, sustentabilidade e ESG vai ser um assunto que a gente vai falar o resto da vida. Né? A gente vai continuar falando enquanto a gente não conseguir ter aí uma atuação homogênea e realmente focada na redução de impactos das marcas, da gente, do ser humano, da empresa. Então, assim, não é uma questão de você discutir se existe ou se não existe, o que não é, qual é a ideologia do ESG, da sustentabilidade ou da ação, do impacto. Não existe isso. A relação somos pessoas que a gente impacta o mundo que a gente vive. E o que a gente vê é que as transformações dentro desse mundo, as grandes transformações que sempre existiram, elas estão sendo encurtadas pelo impacto humano. Então, assim, você sempre vai ver ESG e sustentabilidade sendo colocadas em qualquer trend ou qualquer discussão de negócios e também da sociedade em todas as esferas. Então, assim, é muito importante ter isso muito claro na mente. E o que a gente traz de especificidade dessa trend, né, desse tema específico para esse ano de 2025? Que a gente olha, aí veio especificamente da Kantar, ela vai e se aprofunda, que ela mostra que não só ter ações sustentáveis ou programas de sustentabilidade, ou seja, eles não só são bem vistos pelo público em relação às marcas, porque acho que todo mundo já viu ali, já sabe, já se foi impactado com marcas que criam departamentos ou criam ações simplesmente por uma pressão social, né? Mas mais do que isso, mais do que simplesmente, como posso dizer, mais do que simplesmente ter ali, compor uma regra, compor ali, ter para cumprir uma tabela. A gente vê, a Kantar traz ali um dado que 7% das marcas que se posicionam de maneira sustentável, na verdade, as marcas fortes posicionadas, elas crescem 7% a mais do que as concorrentes. Então, recapitulando aqui para não ficar embolado o que eu falei, a Kantar ela traz um dado que todas as marcas com forte posicionamento sustentável, elas crescem 7% a mais do que as demais. Então, qual é o insight que a gente tira aqui? Mesmo se você não acredita, ou se você tem alguma dúvida, por mais que possa parecer óbvio, de que existe um impacto e que você como marca que reúne grandes pessoas, que impacta grandes núcleos, impacta a sociedade, por mais que você duvide que você deva olhar e deva pensar em como você tem que ter uma atuação mais sustentável, como isso pode ajudar o nosso universo, ajudar o meio que a gente vive, por mais que você duvide disso, você pode acreditar que isso vai reverter em negócio para você. Então, assim, vai reverter em crescimento. É um dado. Imagina você, num mercado tão concorrido, conseguir faturar aí 7% a mais. Isso com mix aí, o mix agregado a várias outras ações que você já vai desenvolver para sua marca crescer ou para você ter mais rentabilidade e por aí vai.
Então, o que a gente traz de diferencial dessa trend, para não ficar também no topão do funil do ESG e sustentabilidade que já é disseminado, é que 7%, que as marcas que são sustentáveis se posicionam dessa maneira crescem 7% a mais do que as demais. Então, no nosso report full, vai ter ali mais dados sobre isso, como isso está acontecendo, vai ter mais case, né? Para realmente você se aprofundar, mas esse é um insight que a gente tem que deixar realmente para você entender. Parou de ser só um cumprir tabela. Agora passa realmente a reverter em negócio, reverter em aumento, reverter em aumento não de consumo, né? De certa forma, sim, mas quando a gente fala de ESG e sustentabilidade, é um consumo que vai ser revertido para a sociedade. Então, assim, você tem um crescimento maior. Então, é interessante, é algo que tem que estar, assim, tem que ser visto de perto por todas as marcas. Seja você uma grande marca, uma marca global ou uma marca nacional, até uma marca menor, que você sim tem um impacto dentro do nicho que você está inserido, né? Seja você uma marca que impacta só aqui o ABC, né? Ou eu falo só o ABC porque a gente está na sede do ABC, como que fica aqui no ABC. Ou uma marca que impacta o Brasil todo ou globalmente. Você está impactando um grupo de pessoas. Existem pessoas que podem evoluir. Isso desde questões ambientais até quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando da questão social também, do desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, é importante isso ficar muito claro. Isso serve para você até se diferenciar frente aos seus concorrentes, né? Você trabalhando isso de uma maneira real, de uma maneira verdadeira, e vocês vão ver que tem uma outra trend que eu vou trazer aqui, que ela fala bastante sobre como você ser verdadeiro. Se você for uma marca real trabalhando isso, o mercado vai ver, o seu público vai ver e sim, né, vai olhar para você de outra maneira e vai ver que existe vantagem em consumir com você e não com o seu concorrente. Ok? Trend 3, a economia dos criadores e o conteúdo autêntico. Olha lá os creators chegando, não, né? Já existem, já estão aí há um bom tempo. Mas vamos falar aqui, ó, conteúdo autêntico de marca e utilizando aí os creators. Realmente, aqui a gente fala um pouquinho de creators regionais, como vocês podem ver aqui ao lado. Criadores locais e de nicho dominam a construção de comunidade. Aí tem 2 pontos interessantes. A gente não traz aqui nesse report nada muito focado em criação de comunidade, tá? Isso foi algo muito falado no ano passado, a gente, nos relatórios do ano passado, vários relatórios, tanto de influencers, de creators, de negócios de uma maneira geral, e foi algo que realmente foi muito fortalecido. A gente viu que realmente as marcas que criam sua própria comunidade, ou os grupos, os nichos, as pessoas que criam a sua própria comunidade, elas estão ali um passo à frente na geração de negócios, né? Antigamente a gente falava que a criação da comunidade, ou a gente estava formando autoridade, formando opinião. Hoje a gente já consegue ver que essa criação de comunidade ela gera negócio, ela gera uma evolução no business da marca. E o que a gente traz hoje é como esses creators, né? Como esses criadores de conteúdo, esses influenciadores, os locais, os de nicho, eles conseguem ter uma comunidade muito mais, construir uma comunidade muito mais engajada, focada na sua marca. Essa também é uma trend que a gente já a segmentação, né? Assim, se eu for lá para 2010, 2011, já existiam vários estudos que falavam sobre o poder da segmentação, né? Conforme os meios de comunicação eles foram pulverizados, os canais foram aumentando, né? Principalmente depois da criação do smartphone, quando a gente pega ali a internet popularizando um pouco mais, você tem mais canais de comunicação, você tem muito mais informação, você acaba generalizando o conteúdo, né? Ele fica geral, né? E então a estratégia de soltar em canais que eles são muito amplos acaba ficando para um outro objetivo. Antigamente você colocava num canal mais generalista, você impactava todo mundo. Hoje não, como você tem a segmentação muito mais madura no consumidor, na pessoa, né? Você vai evoluindo. Então quando a gente olha essa trend, que é realmente a economia dos criadores, tipo, como ela criando esse conteúdo real, autêntico,
de nicho, né? A gente vê aí que é uma evolução do que a gente falava em 2010, 2011, que aí era realmente como a segmentação ela vinha ali como uma tendência naquela época. E aí olha como a gente está hoje, 25. Você tem tivemos diversas variações ou adaptações conforme o mercado, as pessoas foram mudando, né? E hoje, assim, aí se a gente pegar essas variações, a gente fala do surgimento de influenciadores, surgimento de grandes influenciadores, influenciador por canal específico, por rede social específica. Aí já faz acho que uns 5, 6 anos, 7 por aí, que a gente começou a falar de como esses influenciadores de nichos, micro-influenciadores, acho que uns 4 anos mais ou menos, 3, 4 anos, como os influenciadores de nicho ali, os micro-influenciadores, na verdade, eles podiam ser mais eficazes para as marcas. Hoje a gente está falando realmente de criadores locais, desses creators locais, dominando aí essa construção da comunidade, né? E aí tem um dado também da Kantar, que fala que os conteúdos produzidos por criadores geram 3,8 mais engajamento do que conteúdos por creators generalistas ou por qualquer tipo de conteúdo mais abrangente, né? Então essa é uma trend muito interessante para você que trabalha com geração de conteúdo, com influenciadores, com criação de comunidade. Essa é uma trend muito interessante para você ou sacramentar aquilo que você já vinha acompanhando, porque como eu falei, essa é uma evolução, né? A gente isso é muito interessante falar, que a gente está num universo, a não ser que a gente tenha bases disruptivas, né? Alguns momentos disruptivos, como foi quando surgiu não, né? Quando popularizou-se o metaverso, né? Faz uns 3 anos, ou quando a IA se populariza também, né? Que tem ali aquela curva da subida da tecnologia, da plataforma, enfim. A não ser quando a gente tem esses pontos disruptivos, o que você vai ter de trend, o que você vai ter de evolução de conceitos são adaptações. Como eu falei agora, para não ser redundante, são evoluções. Então, assim, você vai ter uma coisa que você já viu nos outros anos, porém com um ponto a mais, com um ponto diferente, com algo que deu certo algum tempo atrás, uma união de algum outro conceito anterior. Então, como hoje a gente vive no universo com muita coisa acontecendo, com muita gente sendo impactada por vários canais, várias formas, muita gente criando muita coisa, a gente vai tendo essas evoluções, porque as ondas de mudança elas estão cada vez mais curtas, de mudanças disruptivas, tá? Então é bem interessante ter isso bem claro na mente de vocês. Indo para trend 4, só um ponto, são 6 trends, tá? Então, só para não ficar todo mundo ficar esperando aí o resto, vai falar, gente, nossa, eu quero baixar, tô louco para baixar aí o report da Insane. Eu vou falar só até a 6ª trend, aí depois eu libero o arquivo para vocês. Convergência de mídia e varejo. Aqui a gente está falando especificamente de redes de mídias varejistas. A gente vai pegar ali a primeira varejista que cria uma rede de mídia ali, a gente vai pegar ali na Amazon, se eu não me engano, em 2012, se eu não estou errado, tá? Acho que 2012. E a gente vê essa evolução ao longo dos anos. Volto a dizer o que eu falei, a evolução desse ponto, a evolução desse conceito que estoura, né? A gente passou 2023 inteiro vendo esse conceito, 2023 ele dá um boom e passa 2024 com uma consolidação bem interessante de outras plataformas que realmente faz consolidar essa rede dentro das varejistas, seja online ou até offline, né, em pontos físicos. E o que a gente vê hoje é um aperfeiçoamento ou um afunilamento, porque aí quando a gente olha, a gente já viu que as RMNs elas já estão totalmente consolidadas. Então, assim, legal, temos um ponto, um canal aqui que eu consigo colocar que é diferente dos demais que eu já tinha, dos demais pontos que eu tinha para divulgar, os tradicionais ali, Google, Meta, isso falando de online. Quando eu olho dentro das varejistas, que eu tô com esse canal consolidado, que o público está consumindo, o que eu começo a fazer? Não é uma reinvenção de roda, mas é esse afunilamento. Eu começo a testar realmente segmentações que vão
trazer ali mais resultado para mim. Então, o que a gente traz hoje como trend não é nem a RMN de uma maneira geral, porque ela já é falada há muito tempo, mas assim a ultra segmentação de campanhas para ela. E olha só, presta bem atenção como a segmentação, o nicho, como a personalização, ela tá presente em várias trends que eu falei até agora. Acho que de 4, essa é a quarta. Só na de ESG, até agora, nessa de ESG e sustentabilidade, só nessa que a gente não falou de como você tem que criar uma oferta específica para aquele consumidor que você está querendo impactar. Né? Então, o que a gente vê? O que a gente aprende? Você precisa conhecer o seu público. Você não conversa com quem você não conhece. E antigamente você tinha que conhecer um cluster. Você conhecia algo geral. Hoje você precisa entender efetivamente qual é o hábito de consumo daquele cliente, daquela pessoa dentro da sua plataforma ou dentro do seu ponto de venda. Né? Então, se é um shopping, você tem hoje ferramentas para conseguir isso. Se é uma padaria, você tem hoje ferramentas para conseguir isso. Né? Então, a gente, em um mundo onde a gente recebe tanta informação, a gente briga muito pela atenção, a gente precisa cada vez mais fazer a integração dessas plataformas e ter uma mentalidade, eu falo como estrategista, né, de como de como eu personalizo e como eu alcanço ali aquela pessoa que precisa comprar de mim. Então, assim, não é fácil, mas a gente vê a tecnologia trazendo formas de você realmente fazer isso de uma maneira mais automatizada ou com a IA te auxiliando na tomada de decisão ou em opções para você ter na hora de tomar a decisão ou lapidar aquilo que foi criado. E a gente vê também estudos como esse que a gente está trazendo, que eu estou conversando com vocês, para fazer com que a sua mentalidade vire para isso. Então, assim, se você hoje está criando campanhas generalistas nos canais tradicionais que você está acostumado, fazendo aquele planinho básico de digital no Google, no Meta, ou se você está ali dentro do seu PDV colocando um painelzinho, ou eu tenho uma TV interna, vou colocar aqui uma imagem. Não, vai estudar ali um pouquinho mais, vê que tem opções que vão te dar umas soluções mais personalizadas. E vai estudar os dados que o seu público gera. Né? E a gente não está aqui falando de coisas extremamente mirabolantes que vão custar uma exorbitância de valor para você. A gente está falando de você realmente olhar quais produtos você vendeu, qual período você vendeu, se você tem acesso ao CPF, né? Você consegue ter acesso às pessoas, realmente a característica da pessoa. Isso falando de físico. Ou até, se você está indo para online, você tem uma infinidade ainda muito maior, né, de informações. E procura uma plataforma que vai te ajudar a cruzar essas informações, aí a criar realmente nichos, né, grupos de pessoas, né? E quando a gente vai para online também a gente consegue realmente buscar o histórico, ter umas ofertas mais específicas, né, sem um investimento tão absurdo. Quando a gente vai para ponto físico, a gente talvez tenha que investir um pouco mais, só que também hoje a gente já tem uma evolução muito maior, né, de plataformas que vão ajudar aí nessa construção, beleza? Trend 5, a confiança digital e a autenticidade. De novo, uma trend ligada na outra. A gente falou do conteúdo real feito pelos creators, né, pelos criadores. Quando a gente fala da marca, a marca também precisa ser muito autêntica, clara e real com o seu público. Óbvio assim, quando a gente está falando dos creators, o creator representa uma marca, então ele tem que seguir ali os atributos daquela marca. Você não vai chamar um creator, você não vai buscar um creator que não seja relacionado à sua marca, né? Mas quando a gente fala de autenticidade, quando a gente fala da marca na base, a gente está falando do quê? A gente está falando de a própria marca oferecer números, relatórios, reportes de ações, né, do que ela está desenvolvendo, de impacto, né, do produto, do serviço, impacto da atuação dela, né? Então aqui a gente está falando de uma máquina que ela traz clientes com uma abordagem radicalmente transparente, detalhando custos, inclusive, de processo. Quando a gente fala aqui
né, o case que a gente traz aqui de base dentro dessa trend. E aí a gente traz um dado extra que vem da Accenture, que mostra aqui do lado, como eu estou mostrando para vocês, que 72% dos consumidores eles estão mais propensos a comprar de marcas que mostram claramente a origem de seus produtos. Isso não é nenhuma novidade também se a gente for pegar desde lá atrás, quando a gente fala de cosméticos, quando a gente fala realmente de impacto, impacto animal, impacto sustentável. Só que eu volto a dizer, a mesma coisa que parecido com o que eu falei ali quando eu falei da trend de ESG e sustentabilidade. O que antes a marca ela tinha que se posicionar daquela maneira, né? Ter ações sustentáveis, ter programas, mostrar realmente que ela era uma marca sustentável. O que era uma pressão realmente social? E ela tinha que compor aqui, tinha ela realmente cumprir uma tabela daquilo, isso eu tô falando caso ela não quisesse realmente, caso ela não se achasse, nossa, eu preciso por pressão da sociedade. O que antes era isso, hoje isso gera negócio. Já passamos de fase, é a consolidação e é o que mostra que assim, não dá para você, se você não é uma marca real, se você não trabalha com essas ações de maneira transparente, se você não entendeu que essa transparência, entender qual é o seu impacto, mostrar isso para o seu público, não é algo que realmente tem que ser verdadeiro, a sua marca no longo prazo, ela não vai se manter. Né? Porque a gente tem um público que está realmente buscando isso. E eu não estou falando isso por achismo. Isso é um ponto muito forte. A gente não está trazendo achismo e percepção aqui. A gente está trazendo informação de relatórios de empresas que são altamente respeitáveis e que buscam pesquisas, que geram pesquisas primárias, transformam aquilo em secundárias para nós aqui. E aí a gente continua... a gente fez uma curadoria e está passando isso para vocês. Então isso é muito importante. Tem que estar ligado nisso. E aí você fala, mas isso são para as big, né? São para as grandes marcas. Não, você no seu nicho, como eu falei na trend anterior, tem que estar olhando para isso. Você tem que olhar para esse ponto e ver como dentro da sua microação, né? Ou do seu impacto que é menor, mas é relevante para onde você está inserido, como você pode estar enquadrado, como você pode realmente estar inserido na tendência, estar inserido no que as grandes marcas estão fazendo, né? Falando de tendência de negócio, falando de tendência de marca, de mercado, né? Se você tem uma empresa hoje, você tem que estar preparado para administrá-la da maneira correta, para estruturar a marca dela da maneira correta e para entender qual é a evolução do meio que você vive. Né? Porque entendendo isso, você vai conseguir perpetuar a sua marca, perpetuar a sua empresa e alcançar os seus objetivos. Né? Então, assim, é para isso que você abre uma empresa. Ninguém abre uma empresa simplesmente porque eu quero ter uma ocupação ali e tal. É óbvio que, claro, deve ter pessoas que até fazem isso. Mas a ideia para você abrir uma empresa ou para você que ajuda, que é um consultor, para você ajudar a empresa que você representa, é perpetuá-la. Né? E torná-la cada vez mais rentável, torná-la cada vez mais relevante para o meio e para o segmento que ela vive. Ok? Então, indo aqui para a última, que é inclusão e diversidade. Mais uma pauta social relevante, né? Que eu vou praticamente me tornar redundante no que eu falei ali anteriormente, né? Que é como que realmente esses assuntos, que já são assuntos que são falados há um tempo, eles se tornam, com alguma característica, com um dado que vem, eles se reciclam e eles se tornam trend no próximo ano. Então, assim, pode ser que em 2026 a gente tenha que falar e vá falar de novo de ESG, de realmente a marca ser transparente e como a gente está falando aqui agora, realmente de inclusão e diversidade, como as marcas elas precisam se realmente estarem inseridas nesse universo de maneira real, né? Volto a dizer, maneira clara, com a outra trend que a gente trouxe aqui. Então, a gente fala que a representatividade amplia a base de clientes e fideliza públicos específicos. Campanhas inclusivas têm 20% a mais eficácia em conversões. Isso é um dado da Kantar. Então, olha que interessante. Campanhas inclusivas elas têm até 25% a mais em conversões. É claro que assim, quando a gente fala de conversão,
a gente vai entender, tem que ter qual é o tipo de conversão, né? Tem toda a parte realmente específica de qual é o objetivo daquela campanha. Aqui eles trazem de uma maneira mais aberta. E no nosso report full, a gente realmente especifica um pouco mais. É importante vocês baixarem e realmente estudarem ele, porque vai ter mais informação, tá? Mas é um ponto muito interessante para se ter como alerta, né? Tipo, realmente, primeiro, você ser efetivamente real nesse seu posicionamento. Criar ações que são realmente relevantes para esses públicos. Entender como isso se enquadra e se impacta dentro do seu público consumidor, entendeu? Então, como a marca traz isso para a sociedade que ela está inserida, para o nicho, e como ela realmente impacta no público consumidor. Tem um dado que mostra realmente como o engajamento aumenta. Volto a dizer, não é percepção. Então, assim, é muito interessante você trazer isso para o seu dia a dia. Então, assim, você pode investir em capacitação da equipe para compreender melhor essas questões de inclusão. Você pode desenvolver iniciativas com comunidades para refletir as realidades e tornar essas ações campanhas, tornar essas ações públicas para mostrar, né, para o público, seu público consumidor, como isso está sendo desenvolvido. E também inserir, né, dentro dessas ações que você criou, dessas capacitações ou reflexões, o que traz de insight desses momentos para você inserir nas suas campanhas suas campanhas mais focadas em conversão comercial, por exemplo, né, ou de estruturação de fortalecimento de marca. Então, assim, tira desse momento, dessas ações reais, insights para você trabalhar na sua parte comercial, ou para você ver como sua marca ela realmente se engaja, ou como ela realmente ela conversa com o público, tá? Então, mais do que simplesmente falar aqui de inclusão, diversidade, tem que existir, é como você vai fazer isso. E como você vai o que você vai tirar de ensinamento dessas ações para você utilizar no seu dia a dia. Beleza? Então, assim, essa é uma última trend. A gente passou bem rapidinho as trends aqui de uma maneira bem simples aqui, para que vocês consigam e tenham tempo se interessem, tenham tempo de baixar o report e a partir dali ter aí mais, se aprofundar, tirar mais insights, ter mais ali ações e conversa, né, para chamar a gente debater, conversar, isso aí a gente está totalmente aberto. Eu tô tentando puxar para um outro slide aqui e não está indo. Será que agora foi, boa. Bom, aí agora tá indo. Agora só uma conclusãozinha rápida em relação a tudo isso que a gente viu. O que a gente tira de exemplo? Muito do que eu já falei aqui, né, de que realmente as marcas, as trends, elas evoluem, né? A não ser que a gente tenha pontos disruptivos que aparecem de tempo em tempo, mas ela tem muita evolução. O cenário de marketing ele vai demandar que as empresas não apenas adaptação, mas um compromisso com os valores éticos de inovação, tecnologia e a comunicação humana, a conexão humana, desculpa. Então, assim, não é só olhar as plataformas como elas estão inseridas hoje, mas toda essa conexão, como eu faço a convergência com o ser humano. Afinal, a gente vende para ser humano. As máquinas, elas nos ajudam a vender, né? A tecnologia, mas a gente vende para ser humano. Então, assim, como o humano conversa com o humano e como a inteligência artificial ou a tecnologia ela vai nos ajudar realmente a ter ali decisões e versões opções que vão nos ajudar nessa decisão. Um outro ponto muito importante o futuro não será moldado por quem segue tendência, mas por quem realmente as lidera. Então, se você tem uma marca, se você representa uma marca, se você está dialogando com um nicho, com um público, não simplesmente siga as tendências, mas seja um agente transformador no meio que você está vivendo. O público não está mais aberto somente a ser levado. Ele quer se espelhar em marcas, pessoas que realmente transformam e são relevantes para o mundo que elas estão inseridas. Beleza? E, bom, falando mais um pouco, a Insane, ela realmente vem aqui para trazer, né,
essa reflexão, trazer esses insights para vocês e realmente promover essa discussão. Se você quiser baixar o report completo, só acessar aqui esse QR Code ou entrar aqui nas nossas redes sociais, @sejainsane, ou no nosso site, sejainsane.com.br. Se nenhum desses canais, nem no QR Code você conseguiu acessar o report, manda um e-mail. Se você ainda lembrar como manda um e-mail, fala aí, @sejainsane.com.br. A gente ainda olha os e-mails, tá? Então, por mais que hoje em dia, e-mail, olha lá, vivemos num mundo onde o e-mail está arcaico. A gente ainda olha a nossa caixa de e-mail. Então, se você não conseguiu, nem no QR Code, nem nas redes sociais, nem no site, vai lá, manda um e-mail que a gente conversa com você. Não tem problema não. Tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aqui por esses quase 50 minutos de webinar. Eu espero ter passado um pouco da degustação do nosso report e trazido algumas trends, aí, algumas ideias que vão ajudar vocês aí na construção dos planejamentos, e se você seja dos seus clientes ou da sua própria empresa. E se você quiser conversar com a gente, entra aqui em contato. A gente é super aberto para conversar, debater. Isso é o que faz a gente viver e evoluir. Até lá, pessoal. Legal, Gu. Vamos tirar aqui umas dúvidas. Eu fico imaginando o pessoal que está em casa e quem baixar o report. Eu vou começar aqui o nosso papo com duas perguntas. A primeira delas falando da segunda trend de sustentabilidade ESG, que, como você falou, já está numa pauta, mas agora mostrando efetivamente do crescimento em vendas. Como aplicar o ESG na prática? Por onde começar? Porque às vezes a empresa está até perdida de como ela pode utilizar o ESG para ela, né? Ou desenvolver o ESG dentro dela. Como fazer isso? É um papel da agência ajudar a entender aonde isso acontece? É um papel da agência, sim. E isso em qualquer esfera, tá? Eu lembro quando eu era uma agência bem menor, lá no meu começo de atuação, trabalhava ali só comunicação, não necessariamente estava focado em desenvolvimento do negócio dos meus clientes ali da forma ordenada como eu trabalho hoje, né? Quase uma consultoria. Mas naquele momento, naquela atuação, a gente já tinha a preocupação em trazer as iniciativas que existiam, né? Que o mercado já trazia de inovação ali, né? Falando de ESG, de sustentabilidade, de inovação que eu digo de posicionamento. E mesmo mesmo quando você representa uma parte da comunicação ali, né? Você pode trazer, seja em conceito, seja em ideia, seja numa ideia de uma ação, de uma ideia de um conteúdo, por exemplo. E como a marca ela pode transformar isso em ação, Bona, eu acho que assim, o primeiro ponto é você ter consciência de que isso é relevante. Você assumir isso como... E de maneira real. A gente viu no report que se você não for real, sim, cara, não adianta. Você vai patinar, o seu público não vai entender, não vai ver veracidade naquilo. E às vezes até porque não é tão fácil de implementar algo de ESG. Pode levar um tempo, né? Tem que entender que o resultado não é imediato, né? Mas assim, vamos falar de coisas básicas. Como você trabalhar a coleta seletiva de lixo dentro da sua empresa. Isso uma empresa pequena consegue fazer. Uma governança para funcionários. Uma governança, você levar a capacitação, né, para o seu time. Você fazer uma ação com o seu entorno, com o bairro. Sabe? Hoje em dia existem várias... Hoje em dia não, né? Há muito tempo. Existem várias cooperativas de reciclagem, por exemplo. Você pode promover ações no seu entorno. Estou falando para ações pequenas. Sim, ou seja, não precisa pensar só em ação grande. Tem que começar, jamais, né? Você tem que começar. E a gente está falando aqui alguns exemplos pequenos, mas se você for uma marca grande que está acompanhando a gente, que tem um impacto muito maior, você pode promover, amplificar essas ações para a cidade. Você pode ir para campanhas muito maiores. Você pode começar um trabalho dentro da sua operação onde você vai diminuir o consumo de energia, você vai diminuir o desperdício de material, o desperdício de insumo. A gente trabalha com um cliente que ele faz cozinhas coletivas, né? A Nutrinor, um cliente nosso de Fortaleza que atua no Brasil inteiro, ele trabalha com cozinhas coletivas empresariais e a gente começou um trabalho forte, já faz uns 2 anos, em como diminuir o desperdício de alimento.
A gente poderia dizer que a gente está falando, né? Vocês até falaram aqui, né? Na parte de inteligência artificial, dessa conexão até mais humana, a sustentabilidade, o conteúdo autêntico, a confiança digital, a autenticidade, inclusão e diversidade. Eu vou deixar a parte de mídia para uma pergunta final, mas olhando isso, a gente já vem falando isso na comunidade, mas a gente pode falar que seria a companhia, a empresa entender o papel dela dentro da sociedade? Totalmente. Totalmente. E isso, assim, isso sempre... as empresas, elas sempre foram agentes transformadores dentro da sociedade que ela vive. É só você ver, o ABCcom está sediado na região do Grande ABC. E as grandes empresas, as grandes montadoras que vieram aqui no século passado, elas moldaram o formato da sociedade que a gente vive. Aí a gente pega nos anos 2000, a gente tem uma mudança de característica das marcas que estavam inseridas aqui, Sim. as grandes marcas, para uma área mais de serviço. Então, assim, antes de ter uma pressão social, de como que mostra, que vai lá e faz com que obriga a marca a se posicionar, a ter a ação de falar, você impacta aqui onde você vive. Já existia essa transformação, mas as marcas não ligavam para isso. Agora até hoje não tinham consciência não tinham disso. essa consciência, né? Não ligar é forte, né? Mas sim, elas não tinham essa consciência de que elas já impactavam o ambiente que elas estavam vendo. Hoje, graças a toda a informação, graças a todos os estudos, a sociedade consegue enxergar melhor. Você tem grupos que realmente trazem essas informações à frente e elas tornam público que as marcas precisam sim olhar para o entorno delas e qual é o impacto delas naquela sociedade, e que ela é responsável e ela é agente transformadora para aquela evolução e para aquela deterioração também. Sim. Então ela tem que estar presente e ter ações que movimentam isso. Porque quando a gente fala de ESG, está automaticamente ligado a isso diretamente, né? À sociedade. E quando a gente fala da autenticidade, dessa preocupação do papel que ela tem, também. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão de mídia. A gente também, e você falou muito bem que, né, a retail mídia vem crescendo muito, mas no report apareceu aí que pode chegar até 30% dos investimentos em mídia. E como a gente também vê crescendo muito a mídia OH, e um outro ponto também que a gente vem notando é que as chamadas mídias tradicionais também voltam a ter sua força, ou seja, o digital continua presente, continua forte, mas a gente vê algumas revistas retornando, a gente vê a própria TV fechada se transformando, as plataformas de streaming, retail mídia, mídia OH, e a gente ainda vê principalmente, às vezes por parte do pequeno e médio anunciante, um foco somente no digital. E quando a gente vê também pelo próprio report que o retail media, que eram às vezes até para o grande anunciante, hoje já está mais democratizado para o pequeno e para o médio. Vai ser um momento de tanto anunciantes quanto agências começarem a repensar o seu planejamento de mídia? Já é, né? Já é. Eu acho que assim, todo mundo que hoje é estrategista e que faz um planejamento de mídia, todo mundo que é gestor e de marketing e tá olhando para isso, eu acho que já entendeu há alguns anos de que a gente tem que olhar toda hora pro nosso planejamento. Não tem mais aquilo, ó, fiz um planejamento no fim do outro ano que vai reger um ano da frente e é isso, eu vou seguir, tá lindo. Não, a gente tem que olhar toda hora. Então assim, porque a gente vai ter que alocar verba, segmentar mais, ver o que tá, uma novidade que apareceu. Então assim, sim, vai ter que olhar e vai ter que entender, acima de tudo, o que esse report ele traz, que eu mais vi estudando tudo que eu tenho estudado. Como você personaliza a relação com o seu público, com o seu cliente. Entendeu? A comunicação mesmo, independente do canal, mas até entendendo os diversos canais que você tem, até ter mais de uma personalização. Primeiro, falando de canais, qual que é a vocação daquele canal? Primeiro ponto. Você pode ter um canal que é mais para fortalecimento da marca e um outro que é mais para conversão em vendas. Normal. Né? Agora, qual é o momento que aquela pessoa, que o seu consumidor, ele está usando aquele canal. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muita inteligência na hora de analisar e direcionar o canal para os nossos clientes. Porque até o tipo de mensagem pode ser diferente para cada um daqueles momentos que ele está. Se é um momento de procura de produtos, se é um momento de diversão, se é um momento de entretenimento, né? Que assim, a gente fala que a gente conversa com pessoas, né? São humanos conversando com humanos.
Então, assim, antigamente não, ainda hoje você tem, o LinkedIn é a principal rede empresarial, corporativa, mas, pô, quem tá no LinkedIn também tá no Instagram. Só que ela tá num momento diferente. Ela está num momento diferente. Assim como ela tá ali na Amazon, vendo ali alguns produtos, ela tá num momento diferente dela também. Assim como ela tá fisicamente entrando em algum estabelecimento, que ela tá focada em outra coisa, mas assim, de repente, dependendo da comunicação que ela vê ali, ela vai ser impactada. A gente tá sendo impactado por tudo a todo momento, 24 horas por dia. A gente só não tá sendo impactado por alguma marca quando a gente tá conscientemente, quando a gente tá dormindo. Porque inconscientemente a gente pode ser impactado também. Então, a gente tem que entender todos esses canais e qual é o momento que o nosso consumidor está trafegando por esses canais. É basicamente isso. É isso que eu tiro de tudo. Eu falo isso porque... E é legal isso vir num report que embasa... para você ver que não é somente um canal que a sua marca tem que estar. Não é óbvio, o canal digital é importante, mas não é somente o canal digital. Você vai ter que abrir o seu olhar para outros canais de mídia, como foi apontado aqui no report, que a gente veio falando muito sobre retail media, que deve crescer ainda mais. A gente fez algumas coberturas o ano passado de lançamentos de alguns canais de retail media muito importantes. Então é uma coisa para você ficar ligado. Bom, estamos chegando ao final deste primeiro webinar, né? Dessa temporada 2025, teremos muitos webinars para vocês. Você vai estar aqui de volta, né, Gu? Para alguns webinars durante o ano. O ano inteiro eu vou estar aqui. Eu vou ficar aqui sentado já. Porque é importante para a gente trazer para você informação, é importante para o seu negócio. Então, Gu, obrigado por a gente dar esse start, né, com esse report aí de trends. Fica aí a dica para todo mundo que assistiu para poder baixar e acompanhar e utilizar nos seus negócios. E como o Gu falou, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com ele. Obrigado, viu, Gu? Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom falar aqui com a comunidade sempre e até a próxima. Bom, e a gente fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta aqui pela Vesa TV, trazendo mais um webinar para você. Até lá!